Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui o que o Pablo escreveu pra gente. Quando ouço a palavra volatilidade, soa pra mim como venha comprar, pois estamos em liquidação. Muito bom, muito bom. E uma pergunta aqui do William. Meu tesouro favorito é o IPCA 2026, tem uma taxa média razoável. Interessante. Gostaria de saber se é interessante aportar mesmo que abaixe essa taxa média, por exemplo. Minha taxa média é 3,56. Que maravilha, meus parabéns. Muito provavelmente você comprou ali em março, abril do ano passado. A taxa do tesouro atual é 3,16, claro, sujeito a modificações. Esse papel acima de 3%, mesmo baixando a taxa média, seria interessante? Desde já agradeço, aprendendo muito com você. Muito obrigado pelas perguntas, pelo comentário. Então, duas coisas interessantes nesse comentário aqui que nós vamos repercutir. Seguinte, tem problema reduzir a sua taxa média? Não, tá? Não. Desde que, é claro, a gente não transforme a realidade, né? Por exemplo, eu gosto muito da proporção, tá? Eu vou fazer com vocês na planilha uma simulação, tá? Como a gente. Eu acho que a gente tem que fazer a continha, certo? Eu acho que esse é o melhor jeito. Se eu tenho uma taxa muito boa num papel e eu não quero estragar aquela média, se eu comprar uma parcela pequena em comparação com o que eu já tenho, eu provavelmente nem vou conseguir mexer na média. Tá? Isso é uma coisa importante também. A outra pergunta, que é o que eu vou abordar agora, esse papel acima de 3%, mesmo baixando a taxa média, seria interessante? Bom, eu acho que sim. Mas como é que a gente pode saber se a taxa num título é interessante ou não? Aí eu convido vocês sempre a acompanhar com a gente os vídeos de segunda-feira em que eu mostro as taxas médias e os quartis de todos os títulos públicos, certo? Então, por exemplo, isso aqui é a minha atualização do mês de fevereiro, até o mês de fevereiro, até o último dia de fevereiro, certo? Então nós temos ali, bom, ele comentou ali 3,16, acho que isso aí foi a taxa do dia 9 de março. Nós temos aqui, por exemplo, a taxa 3,04 e até esse momento aqui nós temos assim, média do período. O período que eu usei aqui foi 10 de fevereiro em diante, 10 de fevereiro de 2020, ou seja, toda a história do título, né? Isso é muito bacana também. Todo o período do título. Olha aí, ó, toda a média é 2,79. Se a minha média continua acima da média de todo o período, eu estou bem. Essa é a primeira questão. Se a minha média está acima de uma semana que foi boa, eu estou bem também. Se está acima do ano de 2020, do ano de 2021, entendem? Então está tranquilo. Quando a gente pega os quartis, pessoal, aí são a distribuição da frequência. Então, no mínimo, começa no 0, vai até 25% das amostras, 2,48%. 25% a 50%, daí 50% está no 2,72, que é muito próximo à média. O 2,72 até 2,93, 2,93 começa os 75% melhores e 4,41 é o máximo. Então uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, por exemplo, você tem uma média de 3,4, o que está no melhor quartil, ou seja, entre os 75% e os 100%, da máxima taxa, da taxa máxima. Então o que você tem que pensar é o seguinte, será que se eu comprar tal quantidade, a minha média vai baixar, vou sair do quartil em que eu estou agora? Essa é uma pergunta interessante, certo? Porque sem dúvida a sua taxa é excelente. E 3% é bom ou muito bom? Não, 3% é muito bom, porque ele está no quartil 3, ele está entre 75% e 100%, certo? Então é uma taxa muito interessante, sim. Agora vamos fazer aqui na planilha, deixa eu achar, essa singela tabela. Então assim, porque nós temos diferentes aí, bom, então decidi que eu vou fazer o aporte, que a taxa tá boa para mim, certo? Tá boa para o meu investimento. Ok. O que eu tenho que ver agora? Eu tenho que ver quanto que eu tenho dos títulos
e qual é o tamanho do meu aporte, ou seja, qual é o tamanho do meu investimento naquele papel e qual é o tamanho do meu aporte. Porque isso muda tudo, gente. Isso muda tudo. Então, em custódia, tá? Vamos supor aqui, eu vou colocar alguns números aleatórios, tá? Só para a gente ter com o que trabalhar, né? E a taxa média, vou botar 3,5, certo? Que vai ser o nosso, parecido lá com a taxa que ele informou. A comprar. Aí eu vou colocar aqui um número X, tá? E a taxa, aí aqui a gente vai informar o quê? A comprar vai ser a quantidade de títulos que eu estou pensando em comprar e a taxa deles. Então aqui 3,16, certo? E agora a comprar, vamos supor 1. Como é que fica essa nova taxa média, pessoal? É isso que eu quero saber. Então vamos colocar aqui o sinalzinho de igual. Eu acho que eu vou puxar aqui para cima para mostrar o que eu vou digitar. Nós vamos fazer então a nova taxa média. Nós vamos abrir um parênteses, nós vamos multiplicar esse cara aqui, que é a taxa média, pelos 10 títulos que já existem. Vamos fechar o parênteses. Vamos somar com os títulos que ele vai comprar. Vamos abrir outro parênteses aqui. Eu gosto de deixar assim tudo organizadinho para não ter problema. Vamos multiplicar pela nova taxa. Certo? E vamos dividir todo mundo. Aí eu vou colocar outro parênteses aqui, porque eu quero dividir a soma desses dois por quem? Pela soma de títulos novos. Isso aqui mais isso aqui. Certo? Pareceu confuso? Dá uma pausa, copia a fórmula, faz direitinho ali. Vamos dar Enter. Olha ali, ó. 3,46. Vamos deixar isso aqui em formato numérico só com 2 casas. Aí ele arredondou para 3,47. Então vejam, pessoal. Então aqui média nova, tá? É isso que a gente está determinando aqui. Como é que fica a média nova, tá? Para auxiliar a nossa decisão. Aí o nosso amigo vai lá olhar, bom, eu tenho taxa média de 3,5. Tenho 10 títulos nessa taxa. Se eu comprar mais um título a 3,16, a minha média nova fica 3,47. Mudou muita coisa? Não. Isso é bom? Bom, aí quem vai dizer se é bom ou não tem que ser a pessoa. Tem que ser o próprio investidor, tá? Isso aqui eu considerei com 10 títulos comprando um. Mas e se eu tenho um título só naquela taxa? E vou comprar mais um. Aí vejam que a minha nova taxa média cai bastante. Certo? E se eu tenho 100 títulos, pessoal? Como é que fica? 100 títulos. Olha aí, ó. Praticamente não modificou. Claro que se a gente aumentar aqui as casas decimais, ó, a gente vai ver que mudou sim. Mas se a pessoa já tinha 100 títulos e comprou um, não muda muito, não interfere, dá para comprar tranquilo. É isso que eu quero dizer. Agora vamos supor assim, a pessoa tem aí, vamos ver, esse título custa aí 2.900, né, algo assim. Vamos supor que ela tenha 3 títulos e meio, algo próximo a 10 mil reais. Opa, perdão, aqui eu escrevi no lugar errado. Aqui não, aqui 3,5 aqui. 3,5, vamos apagar isso aqui. E aí eu vou comprar quanto? Eu vou comprar 500 reais. 500 reais desse título, se ele custa 3 mil, é mais ou menos... É mais ou menos 0,15 títulos, tá? Vai dar um pouquinho menos de 500 reais, mas não tem problema. Para o nosso exemplo aqui, eu acho que é ótimo. Então eu tenho 3 títulos e meio, numa taxa média de 3,5%. Deu coincidência aqui, eu queria ter um valor estimado de 10 mil reais. A comprar 0,15 com uma taxa de 3,16. Olha ali, pessoal. Não impactou, certo? Se você tinha um investimento de 10 mil e comprou 500 reais, não mudou muito.
Se eu tinha um título só, aproximadamente R$ 2.900, R$ 3.000, certo? E eu quero comprar, eu quero comprar mais um, a gente viu que a taxa fica em 3,33. Mas agora se eu comprar R$ 300, aproximadamente 0,1 título ou 0,10, como é que fica a minha taxa? 3,47, olha, muito próximo. Então, pessoal, façam essa simulação antes de tomar essa decisão para ver como é que fica a nova taxa média, certo? Então você vai pegar todos os títulos que você tem, você vai ver quantos são, vai ver a taxa média, tá? Coloque esses dois dados aqui e depois na outra coluna a comprar, que vai ser uma quantidade X de títulos com uma nova taxa, que nem seria a taxa média, seria a taxa da nova compra. E aí como é que é essa fórmula? Essa fórmula, para ficar bem claro, aqui ó, nós vamos pegar o B4, vamos multiplicar pelo B3, ou seja, a minha taxa pelo total de títulos que eu tenho, vamos somar com, então, com a soma do C3 com C4, que é a taxa nova, a taxa em negociação no dia, com a quantidade que eu pretendo comprar. E aí vamos fazer essa soma e vamos dividir a soma inteira, não é só a segunda metade, é a soma inteira, vamos dividir pela nova quantidade de títulos que vão ficar em custódia. Então B3, esse aqui, mais C3, certo? Esse resultado vai ser a nova taxa média. Tá? Então, gente, façam isso, certo? Façam as simulações e vocês com certeza vão tomar melhores decisões tendo esses números em mente, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.